Fala galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem aí. Paz do Senhor para todos nós, né? O canal Amor e Paz está aqui mais uma vez, trazendo um vídeo bacana e interessante para vocês sobre Isaías, né? Uma passagem bíblica muito interessante sobre questão de guerra e de fé, né? Guerra e fé. E até onde vai essa fé aos dias de hoje e o que tem a ver essa questão, essa passagem bíblica, né? De Isaías, fazendo analogia aos dias de hoje. Eu trago o de mais importante que eu observei nessa história, nessa passagem de Isaías, é a questão da fé do homem com relação à palavra de Deus, né? E isso, na atualidade, é muito importante, né? O mundo em que nós estamos vivendo, ele está emanando coisas tão terríveis em que as pessoas estão copiando aquilo que outras fazem, achando que está correto, né? E muitas das vezes não está correto, disseminam coisas que não são legais, e aí a gente vive uma sociedade totalmente distorcida, né? E tocando, né, as decisões de uma forma totalmente errada. Bom, vamos para a leitura aqui, é uma leitura um pouco longa e às vezes um pouco complexa de compreensão, mas eu vou ler a primeira passagem, né, e explico exatamente de acordo com aquilo que está relacionado com os dias de hoje e qual o objetivo que eu quero tirar dessa passagem, tá? Que na verdade eu já disse para vocês que é a questão da fé. E aí depois eu leio aqui o que Deus fala sobre o comportamento desses homens naquela época. Tá? Vamos lá. Isaías 13:18, para quem quiser acompanhar, tá bom? Dores e tristezas sobreviverão. Eles estarão em dor como uma mulher que está em trabalho de parto. Eles estarão atônitos um com o outro. Suas faces serão como chamas. Eis que o dia do Senhor chega, cruel, tanto com cólera quanto ira violenta, para deixar a terra desolada, e ele extirpará dela os pecados. Porque as estrelas do céu e as constelações dele não darão mais luz, o sol estará escurecido no seu percurso, e a lua não refletirá sua luz. Bom, o que ele está querendo dizer com isso aqui, tá? Com essa passagem? Que Deus determinou uma ordem, né? E aí a gente vive a Era do Bronze lá atrás, onde tudo se envolvia com relação à guerra. Aqui sim ainda é Israel lutando para se libertar, né? A terra prometida e etc e tal. E aí Deus aqui, ele determina para seus soldados, né? De Israel, que eles devam acreditar na palavra dele para que tudo seja feito da forma que Deus planejou, tentando purificar o homem, né, através desses exemplos, onde a humanidade possa chegar aí a uma evolução espiritual muito maior, né, do que a que estava naquela época, que o mundo vivia em guerras. E mas como resolver esses problemas se não adentrar a guerra e fortalecer a fé em Deus e em Cristo não, em Deus, né? Que isso foi antes de Cristo, me perdoem. Então, o que acontece? Nesse momento aí, a gente começa a analisar de uma forma diferente a questão da fé. A fé aqui estava voltada para a guerra, para os soldados, né, que não acreditavam muito na palavra de Deus, né, e muitas das vezes Deus falou assim, olha, se não acontecer dessa forma, eu tomarei as minhas posições e farei do meu jeito. É mais ou menos isso que Deus quis dizer. E está aqui a palavra de Deus, o que ele diz na Bíblia. Vamos lá, né? E aí sim, abre aspas aqui. E eu punirei o mundo pelo seu mal, e o perverso por sua iniquidade, e eu farei a arrogância do orgulhoso cessar, e cessarei a arrogância do terrível, né? Ou seja, o orgulhoso em não querer aceitar, né, a fé, não querer acreditar em Deus naquele momento, em tudo aquilo que ele estava dizendo, né? E ele ainda fala aqui sobre a questão da arrogância, a preponderância de achar que ele por si só era fator determinante para resolver qualquer tipo de problema e naquele momento lá vencer uma guerra. E aí Deus continua, né? Eu farei um homem mais raro do que fino ouro, eu farei um homem mais raro do que fino ouro, exatamente que a cunha de ouro de Ofir. Portanto, eu sacudirei os céus, e a terra será removida para fora do lugar dela, na cólera do Senhor dos exércitos e no dia de sua
violenta ira, né? Então, Deus aqui decide e fala que vai acabar com tudo aquilo que existia naquele momento por conta da não obediência às suas ordens e leis, né? E aqui eu paro e trago, né, essa passagem bíblica de Isaías 13:18 para os dias de hoje, fazendo uma analogia real àquilo que a gente precisa realmente saber sobre essa passagem, compreender, né, o que vem sendo escrito na Bíblia e trazer de benefício para os dias de hoje. O que está querendo ser dito aqui? Né? Que a fé, ela remove montanhas, ela move montanhas, ela faz montanhas se movimentar. E aí você vai dizer assim, poxa, mas isso é impossível, né? Uma montanha se movimentar. Quando achamos que algo é impossível, duvidamos da nossa própria fé, né? E eu vejo nos dias de hoje aí, algumas pessoas, né, que estão enfermas em leitos de hospitais, né, blasfemando, poxa Senhor, por que não me tira logo a vida? Estou sofrendo tanto, é tanta dor que eu sinto. Eu até entendo, eu entendo que realmente quem sente dor, né, deve ser algo muito ruim, aquela dor aguda, aquela dor, né, que não cessa, né, é muito difícil realmente. Mas ainda assim é no momento de dificuldade que Deus está ali testando a nossa fé. Deus está verificando se realmente nós temos realmente aquela fé fiel à palavra dele. Porque é o que eu digo, o que está escrito na Bíblia, né? Cada um carrega um fardo. E às vezes o fardo é um pouco mais pesado para outros não, né? E aí às vezes a gente julga, né? Tem aquela questão da passagem de Jó lá, Jó, um cara religioso, afortunado, família maravilhosa, esposa, filhos, e ainda assim Jó cai na desgraça de perder tudo e depois Deus devolve tudo a ele com grande abundância, em dobro e em triplo, né? Resumindo a história de Jó, que eu já falei em alguns vídeos anteriores aí, acho que em 2 vídeos eu falo sobre Jó, né? Então assim está aqui em Isaías essa condição da fé em Deus, né? Da realeza da fé dentro do teu coração, né? Hoje vivemos um mundo muito materialista, onde todo mundo pensa só em levar vantagem, em conseguir dinheiro, um posicionamento social melhor, um emprego melhor, né? Dar certo o seu negócio. Isso não é pecado, isso é maravilhoso. Eu acho que quando você termina e conquista um sonho, né? Olha, já conquistei esse, eu acho que a razão da vida é você ter um outro sonho a ser realizado. Tudo baseado em batalha, em luta, né? Em dedicação, estudo e ainda assim fé em Deus. Então tudo que você faz na sua vida que você tenha muita fé e de fato você acredite na palavra de Deus e você está ali junto dele, ele vai te glorificar, né? O meu momento, ele não vai ser igual ao seu. Às vezes a minha dor, ela não vai ser igual à sua. Às vezes a minha dor pode ser muito maior que a sua e a minha fé pode ser diminuída, né? E às vezes a sua dor é tão pequena e a sua fé é aumentada. E assim vice-versa. Às vezes eu tenho uma dor absurda e não tenho fé nenhuma. E blasfemo e peço a morte. Então, a pior coisa do mundo é alguém que está enfermo e muitas das vezes, a grande maioria, pedir a morte, pedir o descanso, né? Eu acho que essa é a maior decisão que você toma na tua vida, negativa, com relação àquilo que aquilo que Deus te deu mais valioso, que é a tua vida. Então a gente deve agradecer a cada dia, né? A cada minuto, a cada segundo, ao nosso Deus pela nossa vida. Aqueles que nasceram cegos, agradeçam por estar aqui vivos, mesmo cegos. Aqueles aleijados, deficientes físicos, né? Agradeçam a Deus por estarem assim. Aqueles que nasceram imperfeitos, aqueles que nasceram sem uma perna, sem um braço, sem a visão, sem a audição, que agradeçam a Deus. Porque se Deus nos colocou aqui nessa terra desse jeito, é porque Ele tem um propósito e uma razão para que tudo isso aconteça. E a hora de cessar, quem determina é Ele, não somos nós. Então a gente tem que agradecer muito a oportunidade de estar vivo, seja da forma que for, né? Seja do jeito que seja, né? E seja da vontade dele. Então é uma blasfêmia muito grande quando você
diz, poxa, por que que Deus não me tira logo daqui? Por que não me leva? Porque não é o teu tempo ainda. Porque não chegou a tua hora. Porque você tem que passar por isso que você está passando, né? Tem gente que hoje, né, tem uma vida maravilhosa, rico, milionário, e eu vejo pessoas que são paupérrimas e trabalham muito, têm um conhecimento cultural muito grande e educacional também, e não conseguem o mesmo êxito. Então, assim, isso está atrelado ao quê? É porque você não teve sorte na vida? Não, não é questão de sorte. É o que Deus designou para você. É a maneira como você tem que viver. Você não precisa se acomodar com a vida que você leva, né? Você não precisa estar ali, né, naquela condição, se acomodar e viver o tempo todo naquilo em que você vive. Você precisa buscar, né, objetivos, traçar metas, né, ter sonhos. Claro, uns conseguem chegar mais rápido e realizar seus sonhos e outros demoram um pouco mais. Mas aí são as promessas de Deus para com a nossa vida, né? Uns conseguem mais rápido, outros até nem conseguem, mas aí é o fardo que você tem que carregar, né? A gente não deve blasfemar, muito pelo contrário, Deus glorifica de uma forma salutar tudo aquilo que a gente agradece de coração. Então, tá na passagem bíblica também isso, né? E aí lá na frente, já em Jesus, né, no Novo Testamento, né, amai ao próximo como você ama a si mesmo, né? Então, como eu posso amar o meu próximo se eu não amo a mim mesmo? Isso não existe, não tem essa possibilidade, né? Eu não posso amar mais uma pessoa do que a mim mesmo. E, biblicamente falando, isso é uma realidade. Você jamais vai conseguir emanar tanto amor por uma pessoa se você não se valoriza como ser humano, se você não tem a sua fé aflorada e se você não se ama. Então, isso não é uma afirmação de que você tem que realmente amar ao próximo, tá? Você tem a opção de não amar a ninguém, né? E tem o livre-arbítrio, mas aí o preço que se paga, né, pelo não amor ao próximo, né, é muito alto. E esse ódio, essa vingança, né, essa arrogância, como está na Bíblia, ela acaba levando a gente à perdição. E a gente, no materialismo, acha que está tudo muito bem. Não, eu não amo fulano de tal, quero mais é que ele morra. E por aí vai. E aí o seu filho escuta isso, também dissemina isso ao próximo. E o seu filho tem filhos e dissemina isso. Então, socialmente, vira um bordão famoso, onde todo mundo, daqui a pouco, está odiando a todo mundo, e todo mundo está se gladiando, e a gente vê uma sociedade cada vez mais afundando na desgraça, né, do preconceito, da vaidade, né? E o amor em si, ele não é pregado e nem pautado em nenhuma família, né? E as famílias acabam sofrendo com isso. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Está lá, está na Bíblia, né? Amai ao próximo como você ama a si mesmo. Então, os ensinamentos, eles começam de casa. Procure se amar, procure valorizar aquilo que você é e aquilo que você tem. Agradeça a Deus todos os dias pela sua casa, pelo seu carro, pelo emprego, né, e pela sua vida principalmente. Quando você agradece a Deus pela sua vida, independente de comparar a sua vida com a do próximo, porque cada um tem a sua vida, cada um tem a maneira de conduzir a sua vida, quando você faz isso e você olha para si mesmo, agradecendo a Deus por aquilo que você é e tentando corrigir os seus defeitos, você está em plenas condições de começar a amar a sua esposa, de começar a amar o seu filho, de começar a amar o seu amigo, o seu próximo que está no ambiente de trabalho, o colega de trabalho, aquela pessoa que você encontrou na rua, aquele camarada que está dentro do ônibus. Você não precisa ser amigo de ninguém para amar, você pode amar simplesmente por amar. Se aquela pessoa não quer te amar de volta, tudo bem, não tem problema, mas ame-a também. Não desperte o sentimento de ódio, de rancor e muito menos de inveja pelo seu próximo. Então, quando você ama, você emana energias positivas, não só para você, como para o próximo. E automaticamente o ambiente onde você está acaba aflorescendo energias boas e Deus glorificando tudo aquilo que você pretende na sua vida, santificando os seus objetivos, santificando, né, o que você planejou. E muitas das vezes as coisas parecem ser mais fáceis para quem ama mais a si mesmo e ao próximo
do que para aqueles que não amam ninguém, né? Então, assim, o amor ele começa de casa, ele começa... E qual é a casa? É o seu próprio coração. Se você está predisposto a se amar, jamais você vai dizer assim, Deus, me tira dessa vida, eu estou aqui sem razão, só vivo desempregado, não consigo emprego e etc e tal. Essa semana eu vi na internet uma passagem muito legal de um irmãozinho nosso, deficiente físico, né, com problema nas pernas, nos braços e também na própria fala, ele vendedor ambulante, e ele dá um recado importantíssimo que tem tudo a ver com essa passagem bíblica aqui de Isaías. Ele fala assim, olha, se eu fosse prevalecer, né, os meus sofrimentos e as dores que eu sinto, né, já era para mim não estar mais aqui. Mas eu não reclamo. Eu agradeço a Deus pela vida que eu tenho e do jeito que eu vim. Porque todo dia eu oro a Deus e agradeço. Porque todo dia eu saio para vender minha bala, eu consigo vender e eu ainda levo para dentro de casa o pão de cada dia e consigo sustentar eu e minha mãe que moramos juntos, né? Então, assim, um deficiente físico, né, com uma vida totalmente complicada, física, dificuldade de locomoção, né? Nesse momento ele poderia falar, pô, Senhor, caramba, todo mundo nasceu normal e eu não sou normal. E Deus fala assim para ele, não, você é normal e talvez melhor do que qualquer outro que esteja andando com seus próprios pés e suas pernas, né? Porque tu tens o coração divino, porque tu amas ao próximo como tu amas a si mesmo. Então, o ensinamento começou a partir dele, ele começou a se amar do jeito que ele era, né? Acreditou nele e foi lá, não tem um grande emprego, não tem um grande salário, mas mesmo assim a fé dele está alicerçada não só no nosso Senhor Jesus Cristo, como em Deus, e ele segue a vida feliz, né, e contente. Então eu deixo aqui para vocês essa mensagem de fé, né, baseada nessa passagem de Isaías, depois dá uma lida lá, uma passagem longa, fala e faz menção às guerras, aquela questão de Israel e tudo, o povo prometido por Deus, mas se você analisar como um todo, fala da fé, e Deus coloca ali que, né, vai fazer o homem sofrer tudo aquilo que uma mulher sente, aquela dor do parto, o homem vai sofrer por blasfêmias, por falta de fé e falta de acreditar nele mesmo. Então, acredite mais em você, né? Tenha fé em você, entenda que você é único. Se Deus te criou desse jeito, é porque Ele quis assim, né? Leve de boa, passe por essa página, tenha fé, acredite, ame a si mesmo, que você vai ver como é que você vai conseguir amar o próximo, sua vida vai prosperar e tudo vai funcionar. Ficamos por aqui, pessoal, assunto longo, mas depois dê uma lida na Bíblia, se tiverem dúvidas é só perguntar, tá bom? Fiquem com Deus, vamos para a oração de hoje de encerramento. Senhor Deus, que o Senhor possa colocar fé no coração de cada ser humano desse planeta Terra e que cada um possa ter o poder da dúvida se realmente está no caminho certo ou no caminho errado, Senhor. Porque com a dúvida se recupera muitos jovens que estão perdidos nas drogas, nos vícios, nas bocas de fumo, Senhor, e no caminho errado da vida. A dúvida nos traz de volta ao eixo do caminho do Senhor e da palavra. Amém. Obrigado, gente, e até a próxima.